Olá pessoal! Depois de termos compreendido a importância dos ukemis na prática do judô e de termos experimentado as técnicas o shirokemi, que é a queda para trás, o yuko-kemi, que é a queda lateral, e o mae-kemi, que é a queda frontal, veremos então a última técnica básica de queda. Ela é chamada de mae-mawari-ukemi, mas também é conhecida como Zenpo Kaiten-ukemi. Ambos os nomes em japonês significam queda com rolamento para frente, ou seja, temos duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. O interessante do mae-mawari-ukemi é que ele talvez seja o movimento de queda mais completo e que, se bem executado, nos trará o conhecimento e a experiência necessárias para nós evoluirmos como um bom judoca, já que nos dará tranquilidade para cairmos sem precisar nos preocupar com possíveis lesões. Vamos então dar uma olhada na execução do movimento. Vejam que o mae-mawari-ukemi pode ser realizado de várias formas de acordo com o nível de aprendizado, que começam com o corpo parado, depois com o corpo em movimento, e por fim, finalizando com a posição em pé. O primeiro movimento a ser praticado parte da posição ajoelhada, em que posicionamos as mãos no solo de forma que ela nos auxilie a realizar um rolamento para frente, em que o peso do corpo vai se distribuindo em um dos braços até encostarmos as costas no chão. Observem também que a cabeça em nenhum momento toca o solo. Um detalhe importante é a posição das mãos. Elas devem estar relativamente próximas, com os dedos apontados uns para os outros. O segundo movimento é a evolução do anterior, em que realizamos uma mae-mawari-ukemi a partir da posição em pé. Observem que agora um dos pés se posiciona à frente e o outro atrás, e que as mãos mantêm a posição anterior, em que o braço que receberá o peso do corpo no rolamento é o que está do mesmo lado do pé da frente. O terceiro movimento é o de executarmos o mae-mawari-ukemi em movimento, ou seja, tentando coordenar as passadas com as posições vivenciadas anteriormente. O que vale apontarmos é a posição final do movimento, que se assemelha muito com a do Yoku-ukemi, em que o tronco se posiciona levemente para a lateral, um dos braços toca o solo na posição de 45 graus e a cabeça permanece levantada. O detalhe agora fica para a posição das pernas. É necessário que a perna que está do lado da mão que tocou o solo se posicione também lateralmente e com o joelho semiflexionado, enquanto que a outra perna se mantém flexionada com o pé totalmente encostado no tatame. O próximo e último passo a ser experimentado é o de realizarmos o movimento finalizando-o em pé. Para isso, é importante que todas as posturas anteriormente apresentadas sejam bem realizadas, ou então será difícil de terminá-lo na posição adequada. O mae-mawari-ukemi é uma técnica que demanda certa paciência de quem o pratica, já que no começo precisamos compreender o movimento em seus detalhes para então ir experimentando ao longo do tempo. Ou seja, tenham calma. De qualquer forma, para aqueles que forem conseguindo realizá-lo com suavidade e certa destreza, aqui vão algumas possibilidades de atividades para irem aprimorando. Podemos trazer dificuldade ao movimento colocando uma barreira em nossa frente para ser transposta e aos poucos ir aumentando a altura, para então acrescentarmos o salto ao movimento. O primeiro erro comum
é o de realizarmos um movimento de rolamento para frente e não uma Mae-Maori Ukemi. O segundo erro está em colocarmos o dorso da mão no chão, no lugar da palma, o que pode ferir nosso punho devido ao peso do corpo. O terceiro erro está em trocarmos a posição dos pés com as mãos, ou seja, se o pé direito está à frente, o braço direito também deverá estar. Outro equívoco está em posicionar as mãos e os pés de forma adequada, porém rolar no sentido contrário, normalmente para o lado e não para a frente. Por fim, é muito comum ao final do movimento alguns ou cruzarem as pernas ou deixarem elas completamente estendidas. Agora que já vimos a execução do movimento em detalhes, vejamos duas aplicações práticas. A primeira, a partir do golpe chamado Ogoshi. A segunda, a partir do Tomoe Nage. Muito bem, pessoal. Vocês puderam ver que o Mae-Maori Ukemi, também chamado de Zenpo Kaiten Ukemi, é uma técnica bastante completa e com vários detalhes. Por conta disso, ele é bastante desafiador de ser aprendido. A grande dica é que vocês o façam passo a passo e tentem executá-lo sempre dos dois lados, não esquecendo jamais de que ele foi criado para nos proteger, ou seja, se por um acaso estiver sendo incômodo realizá-lo, volte um passo atrás e reveja os movimentos. Não percam de vista que a realização do Mae-Maori Ukemi guarda consigo o princípio contido no nome da nossa arte marcial, o Ju, de Judô, que significa suavidade. Portanto, treinem com o objetivo de realizá-lo sempre nessa perspectiva, pois assim estarão dando o primeiro passo para percorrerem de fato o caminho suave. Bons treinos, até a próxima e arigatou gozaimashita.